Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez nós estamos aqui. Nós somos da Igreja Adventista Central de Vila São Jorge Santos e temos várias irmãs aqui do estado, né, de São Paulo e também de vários estados do Brasil. Todas as nossas lives são assim, né? Hoje nós estamos aqui com a Lidiane. Ela é líder do Ministério da Criança e dos Adolescentes da Associação Paulista Sudeste, a nossa associação. E agora, para iniciar essa live, que nós estamos lendo o livro Fundamentos do Lar Cristão, eu irei fazer uma oração. E aí depois a Lidiane pode falar alguma coisa e começa a fazer o resumo desse capítulo 27. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. O Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos esse livro que tem sido tão precioso para nós. Obrigada, porque o Senhor enviou hoje a Lidiane para estar conosco e falar um pouco para a gente. Que o Espírito Santo possa usá-la, Senhor Deus. Que todas as pessoas que estão aqui possam ser alcançadas pelo seu poder, pela sua bondade. Todas as pessoas que irão ver depois dessa live também sejam alcançadas por ti, Senhor. Que o Espírito Santo toque no coração delas para que elas também queiram viver de acordo com a sua santa e boa vontade. Permaneça conosco, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lidiane, boa noite, tudo bem? Amém. Boa noite, Edilza. Boa noite, tudo bem contigo também? Tudo bem, seja bem-vinda. Estamos muito Obrigada. felizes que você aceitou o nosso convite, tá? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te use, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém. Obrigada. Não sei como está aí na sua região, no seu lugar onde você está nos assistindo, mas aqui hoje está frio. Estou de casaco dentro de casa. Deixa eu só tirar o som aqui do meu WhatsApp, porque eu não gosto dele fazendo esse barulhinho. Pronto, já tirei. Voltando aqui. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Edilza. E é muito legal ver pessoas de outros lugares, outros, até estados, né? E eu estava brincando antes de a gente começar a live que a Edilza move o mundo. É uma mulher cheia do Espírito Santo que movimenta aí as pessoas, as mulheres, em movimento de oração, de leitura, de desenvolvimento, espiritual e pessoal. Então, obrigada, Edilza, pelo convite e que todos nós possamos ser abençoados por essa leitura. Eu gosto muito de ler Ellen White. Às vezes, ela tem algumas palavras que nos confrontam, né? Confrontam os nossos hábitos, confrontam os nossos comportamentos, confrontam os nossos pensamentos, e é por isso que é tão importante nós lermos Ellen White, lermos livros que nos levam à reflexão, ao pensamento crítico, porque nós somos cristãos e, como cristãos, precisamos ser diferentes do restante do mundo. Esse é um chamado que Deus faz para nós, para que nós, assim como o povo de Israel lá, né, no passado, era para ser um marco, um povo diferente, nós, como cristãos, também precisamos ser um povo diferente. E justamente essa diferença é que precisa atrair pessoas para nós e não repelir. O título do capítulo 27, que é o capítulo de hoje do livro Fundamentos do Lar Cristão, esse aqui é o que a gente está lendo, né? Já está quase no finalzinho. Jogos e Recreações, é o capítulo 27. Eu quero pedir para vocês, se vocês puderem, quiserem, é, fazer uma participação através do chat. Você digita ali. Eu quero saber uma brincadeira de infância sua, uma coisa que você gostava muito de brincar quando era criança. Porque não tem como a gente falar de jogos e recreações sem a gente lembrar da nossa infância. Eu lembro que eu cresci num lar, na minha casa, a gente não tinha jogos eletrônicos, a gente não tinha videogame, a gente não tinha essas coisas. Eu cresci sem isso e não me faz falta hoje em dia. Se me colocar
aqueles controles de videogame na mão, eu não sei nem como começa, nem como mexe direito. Para dizer que eu nunca joguei, joguei em casa de amigos, de conhecidos, parentes, mas em casa mesmo nunca tive o videogame. E hoje eu sinto que não me fez falta alguma crescer sem videogames. Não estou condenando quem tem condições, mas eu cresci por falta de condições, falta de interesse, talvez da minha parte, da parte do meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho. Aqui eu vou começar já a ler aqui as brincadeiras que vocês gostavam de brincar quando criança. Ó, a Elisana colocou aqui pique, esconde e pular corda. Gente, pular corda. Esses dias para trás eu fui na academia, estava tendo aula de funcional. E uma parte do circuito era pular corda. Pensa numa pessoa descoordenada para pular corda, sou eu. Sou descoordenada para isso. Mas é bom porque gasta bastante energia. A Valdinete colocou pega-pega, futebol, bolinha de gude. A Nildes colocou, gostava de brincar com as pedras, Três Marias e elástico. Tinha várias cantigas, né, de brincar com elástico. Eu sei que tinha que pisar em cima do elástico, aí vai para fora, vai para dentro, um monte de coisa, né? Mas eu também não era a rainha do elástico, não. Célia, bandeirinha, Helena, amarelinha, a Vera, pega-pega, queimada, vôlei, enfim, várias brincadeiras. Eu brinquei um pouquinho na rua, morei, a maior parte da minha infância, morei em São Paulo, capital, então eu não tive tanta essa experiência de brincar na rua, mas eu brinquei um pouquinho. A Ana Rita, ó, pular corda, casinha, rouba bandeira, queimada. Uma brincadeira que eu gostava de fazer, uma brincadeira meio solitária, mas eu gostava muito de brincar de professora. Eu pegava os meus bichinhos de pelúcia, colocava enfileiradinho, às vezes as bonecas também, e eu ia falando para os meus bichinhos de pelúcia aquilo que eu tinha aprendido durante o dia na escola. E eu acho que era uma forma que eu tinha de estudar, de recapitular naturalmente, brincando, e nem sabia, né? E a minha mãe até falava assim: ah, será que você vai ser professora quando você crescer? A minha formação superior é engenharia civil, então eu acabei não me tornando professora de formação. Mas hoje eu sou professora de trabalhar com o Ministério da Criança, Ministério do Adolescente. Então, querendo ou não, também estou exercendo o professorado de alguma forma. Então, essa era uma das brincadeiras que eu gostava bastante de brincar. O livro, ele traz aqui alguns conceitos importantes, chaves. Eu não vou ler muitas coisas, mas eu grifei algumas coisas que eu acho que é importante. Ellen White já começa falando que a gente não pode querer que uma criança, um adolescente, se comporte como um adulto. Primeiro, porque é a fase, eles estão aprendendo, eles estão crescendo, desenvolvendo o cérebro. E o brincar faz parte do desenvolvimento de uma criança, faz parte do desenvolvimento cognitivo, comportamental, como um todo. A brincadeira faz parte do desenvolvimento do ser humano, da criança. E aí, às vezes, a gente quer que a criança fique séria, que a criança fique quieta, que ela, principalmente na igreja, não faça barulho, não interrompa, mas a gente também precisa, e ela coloca aqui, ó, providenciar distrações inocentes que não manchem e nem corrompam a moral. Quem é responsável por isso? Ela coloca aqui os pais, professores e responsáveis. Então, a criança precisa de ter uma atividade e a gente precisa dar uma atividade para ela que seja algo bom, algo positivo. E às vezes a gente fica com receio, né, de orientar, de corrigir. E uma coisa muito interessante que eu vi aqui que a Leonte colocou, que a gente precisa manter as regras, colocar os limites, mas de uma forma carinhosa, de uma forma cuidadosa, sensata, bondosa, para que eles realmente entendam que este limite, essa orientação que está sendo dada é porque nós amamos, queremos o melhor daquela criança, daquele adolescente.
Então, a gente precisa, sim, orientar as nossas crianças, os nossos adolescentes, quanto às recreações, quanto aos jogos que eles vão brincar, mas de uma forma que eles sintam que é porque nós temos o melhor interesse deles em vista. Ela comenta alguns jogos, alguns divertimentos que o céu condena, e aí você pode ler depois também. Mas de nada a gente adianta somente condenar sem oferecer uma contrapartida, oferecer algo que seja bom, algo que seja positivo. E ela fala assim: eles devem ser substituídos por alguma coisa que seja completamente inofensiva. Ao mesmo tempo que nós vamos restringir os nossos filhos, as nossas crianças, em relação a alguns prazeres deste mundo seculares, também precisamos providenciar a recreação inocente e levá-los por caminhos prazerosos que não ofereçam perigo algum. E aí ela fala aqui uma coisa muito interessante. Precisamos evitar o falso e o artificial. Eu em um dos sermões que eu faço, que eu tenho, que fala sobre os primeiros anos de vida de Jesus, a infância de Jesus, eu comento, tem um texto que eu leio, que é do Grande Conflito, que Ellen White, Grande Conflito não, Desejado de Todas as Nações, que Ellen White fala que quanto mais livre de estimulação artificial, melhor é para o desenvolvimento da criança e para a robustez espiritual. E aqui a gente vê a questão do falso e artificial, a gente está falando no contexto de brincadeiras, no contexto de recreações e tudo mais, mas ela também toca aqui a questão do uso de bebidas alcoólicas, o uso de fumo. E aqui eu também quero dar uma pincelada rápida na questão também da estimulação artificial que a gente recebe através da nossa alimentação. E eu toco isso nesse sermão que eu faço, de uma forma rápida e superficial. Meu esposo, eu falei antes de começar a live, ele é farmacêutico bioquímico e ele trabalha justamente na indústria farmacêutica, produzindo suplementos alimentares nessa vertente aí da indústria farmacêutica. E ele fala para mim algumas coisas sobre a questão de rótulos, os aditivos que são colocados em muitos alimentos. Então, às vezes, a gente consome as coisas sem ter consciência, de quantas coisas artificiais estamos consumindo. Então, a estimulação artificial, ou essa questão, né, do falso artificial, também tem a ver com a nossa alimentação. E eu falo com a nossa porque eu também preciso me policiar muito para eu não ficar apenas comendo empacotados, comida empacotada que não faz bem para nós. E aí, continuando, né? Devemos proporcionar fontes de prazer que sejam puras, nobres e edificantes. Uma palavra-chave que Ellen White usa muito também neste capítulo aqui é excesso. Excesso. Tudo em excesso, tudo sem equilíbrio faz mal. Atividade física é essencial e cada vez mais eu tenho buscado fazer atividade física, me condicionar a fazer atividade física, porque não é algo natural para mim. Eu luto contra a minha inércia, contra o meu sedentarismo, mas ela fala da questão do excesso. Algumas vezes, os jovens, até em escola, eles fazem isso em excesso e pode causar lesões que vão acompanhar o resto da vida de uma criança, de um adolescente, e depois atrapalha, né? Até na vida de adulto. Às vezes, quantas vezes você já ouviu pessoas falando que quebrou uma perna, quebrou um pé, quebrou um braço, brincando, jogando de futebol e assim por diante. Outra coisa que é importante que ela coloca aqui, que nada pode tomar o lugar da recreação ao ar livre. A gente vive, né, em cidade grande, pelo menos aqui eu vivo em cidade grande, e a gente trabalha em escritório, a gente trabalha dentro de casa,
ou então num lugar fechado, e são poucas oportunidades que nós temos de fazer uma atividade física ao ar livre. E a gente precisaria priorizar mais, buscar mais essas atividades físicas ao ar livre. Jogos de bola, não tem, ela até coloca aqui, não condeno a simples prática de brincar com uma bola. Não tem problema algum brincar com uma bola. O problema, novamente, é com o excesso. E outro conceito interessante aqui é o recurso, desvio de recursos. Quando nós começamos a investir recursos demais para uma atividade de recreação, de diversão, isso já começa a se tornar prejudicial. Porque ao invés de nós gastarmos com alguma coisa que vai levar o evangelho para outras pessoas, vai me levar para mais perto de Deus, eu estou gastando com alguma coisa para o meu benefício próprio, para o meu prazer próprio. Olha, divertimentos e gasto de dinheiro para satisfação própria, bem como o treinamento nesses jogos para a obtenção do prazer, produzem paixão por coisas que não favorecem o aperfeiçoamento do caráter cristão. Isso leva ao enaltecimento do eu. Olha só como é interessante isso aqui, né? A gente acaba sendo mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Nós vamos ficando absortos no nosso próprio eu, ficamos presunçosos. E algumas crianças, alguns adolescentes acabam até desviando a atenção dos estudos de algo que é para longo prazo para ficar jogando, desperdiçando tempo em jogos, brincadeiras de bola, em diversões. Ela fala muito aqui em jogos, né, de bolas nesse momento, mas isso também se aplica, né, aos videogames da vida, a assistir muito seriado, todas essas coisas que nos tiram o foco do que é importante, do que é principal para o nosso futuro. Não só o futuro aqui na Terra, mas também o futuro lá no céu. Outra pergunta que ela faz, né? É a glória de Deus que se tem em vista nestes jogos? Eu não me lembro se é aqui nessa parte ou se ela já falou, foi na parte anterior. Ela fala também um pouquinho do pugilismo, né? Da questão de, acho que mais para frente também ela vai falar do boxe, quer dizer. Gente, eu tenho dificuldade, eu não consigo assistir essas lutas, porque vai me dando uma aflição, uma agonia, porque a gente incentiva uma violência que não precisa ter, mas todo mundo, tem gente que fala que algumas lutas é aprendizado do domínio do eu, do domínio próprio, questão de controle de força, controle de raiva. Tem tantas outras coisas que a gente pode fazer para controlar força, controlar raiva, né? E quando a gente está consumindo uma pessoa, agredindo outra pessoa, seja em qualquer contexto, nós vamos como se tivesse fazendo, como se a gente estivesse cauterizando a nossa mente, como se a gente estivesse acostumando a nossa mente a cenas de violência, e isso vai normalizando para a gente cenas de violência. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Esportes atléticos, né? Os estudantes devem fazer exercício intenso. Então, a gente precisa fazer exercício intenso, mas, novamente, a gente tem que cuidar com os excessos. Eu até achei interessante essa frase que a Ellen White escreveu aqui. Há poucos males que devem ser mais temidos do que a ociosidade e a falta de um objetivo. A gente precisa ter um objetivo na vida. E o objetivo na vida é o que vai fazer a gente se mover pelas coisas, se mover pela vida. Se nós não temos um objetivo, as coisas, as atividades perdem o seu sentido, perdem a sua razão de ser. E a gente não vai buscar fazer as coisas que a gente precisa fazer.
Então, é importantíssimo nós termos um objetivo e nós estarmos em atividade. A gente, antes de começar a live, estava até conversando aqui, né? Que a Edilza tem um movimento de oração de manhã cedo e tudo. Eu falei, Edilza, que horas que você dorme? Mas eu acho incrível, porque essa mulherada, gente, não para, elas estão sempre em atividade. E é melhor ter atividade porque ela tem um objetivo, e o objetivo qual que é? É ir para o céu e levar o máximo de pessoas possível junto com ela. Esse deve ser o maior objetivo na vida. Esse deve ser o nosso maior objetivo na vida. Levar pessoas junto com a gente para o céu. E quando a gente permite que jogos, recreações e divertimentos tirem esse foco da gente, nós precisamos repensar. Nós precisamos nos cuidar. Muitos jogos acabam ocupando o tempo tanto de crianças e de adolescentes que desviam a mente dos estudos. E aí, esses jogos, divertimentos, olha só, a gente comenta aqui que sua influência não leva ao refinamento, à generosidade ou à verdadeira masculinidade. A gente precisa cuidar disso. Eu sei que já teve em lives anteriores falando sobre música, né? Mas eu quero só citar o exemplo da música porque é alguma coisa que para mim é muito significativa também. Eu evito ao máximo ouvir músicas que não são cristãs, que não me levam para mais perto de Deus. Ah, mas qual o problema de ouvir isso, ouvir aquilo? Olha, o meu problema não é o ouvir, o meu problema é o que isso me causa. Quantas vezes já chegou no sábado pela manhã e eu estou querendo manter uma comunhão com Deus? Estou até na igreja, às vezes, já aconteceu quando era até mais nova, e bem naquele momento alguém fala uma palavra, a minha mente lembra do quê? De uma, vou falar, bendita música, de uma dita cuja música que não me leva para mais perto de Deus. Quantas vezes isso já não aconteceu comigo? E aí eu fui pedindo para que Deus me ajudasse. Meu Deus, me ajuda a não ficar ouvindo essas coisas, porque não está me ajudando na minha comunhão. Não está me ajudando a ficar mais perto de ti. Isso para mim é música, mas para alguma pessoa, para algum adolescente, para alguma criança, para algum adulto até, pode ser jogos, divertimentos, recreações, que não nos ajuda a cultivar momentos de comunhão com Deus. O amor ao domínio, o orgulho na mera força bruta e o descaso da vida estão exercendo sobre os jovens um poder desmoralizador que nos apavora. E aqui tem a ver também um pouco com a questão do pugilismo, né, que a gente falou, que a Valdinete colocou que estava na página anterior, mas eu lembrei também que tem aqui essa citação. Desmoraliza, leva para a gente, vai brutalizando a nossa mente, o nosso caráter. E, novamente, o uso da palavra excesso. O excesso com que são praticados estimulam o prazer, o amor ao prazer, alimentando assim o desinteresse pelo trabalho útil e a disposição de evitar os deveres práticos e as responsabilidades. As realidades da vida e seus prazeres tranquilos perdem a graça. A gente fica tão superestimulado, a nossa mente vai ficando tão superestimulada que a gente tem dificuldade de parar alguns minutos, sentar. Quem mora na beira da praia, que nem Edilza, né? A Mari, por exemplo, ela mora num lugar bem gostoso, de frente para a praia. Parar 5 minutinhos e ficar só observando a praia. Só olhando as ondas irem e virem. Ou então parar num lugar e observar pássaros, observar árvores. A gente está tão superestimulado que esses pequenos prazeres, os pequenos prazeres tranquilos, calmos, a gente não está conseguindo mais aproveitar, absorver. E eu lembro que
e a gente já vai para a parte aqui da vida menos complexa, né? Que fala dos antigos, como que era lá antigamente. Eu não sei quantos de vocês aqui cresceram em um ambiente rural ou no campo, ou tiveram muitas experiências no campo, né? De crescer numa fazenda, no sítio, ou numa cidade menorzinha. Se você teve essa oportunidade, coloca aqui no chat que eu quero saber. Mas naquela época, as pessoas antigamente, viviam mais em meio à natureza. Eu acho até interessante que Ellen White mesmo já coloca aqui, olha, a Elisana mora num sítio, olha que bênção, que privilégio, né? Eu acho engraçado que a Ellen White coloca aqui, nos tempos antigos, isso na época dela. Imagina agora, o que aconteceria se fosse na época dela, hoje em dia, né? Se ela estivesse viva hoje em dia, o que ela iria achar? Mas assim, ela fala, né, que no tempo anterior as pessoas viviam em meio à natureza, participavam dos trabalhos dos pais, estudavam as belezas naturais, curtiam, né, a natureza. A Valdinete também cresceu em uma fazenda e tive uma infância maravilhosa. Algumas coisas, né, alguns conhecimentos, algumas tradições eram passadas de geração em geração. E aí, esse tipo de ensino produzia pessoas fortes. Olha só que interessante. Aí, novamente, ela fala da questão da artificialidade. Ela fala a vida se tornou artificial. Isso lá em 1900, 1850, 60. Eu não pesquisei para ver que data que foi escrita, foram escritas essas linhas aqui, né? Mas isso naquela época, ela falou que a vida se tornou artificial. Imagina hoje, que até inteligência artificial a gente tem para trabalhar pela gente. Nada contra quem usa, a gente tem que aproveitar as descobertas da ciência, mas até a inteligência agora está artificial. E aí ela comenta que os seres humanos degeneraram. Podemos aprender lições que se tornarão nossos momentos de recreação, o que o nome implica, momentos de verdadeiro fortalecimento do corpo, da mente e do espírito. Como diz a palavra, né? Recriar. Recriar, criar novamente. A gente precisa reaprender a ter um divertimento, a ter uma recreação de verdade. Sejam momentos que a gente sinta que está renovando a nossa mente. Faz um ano, quase um ano, que eu tive a oportunidade de viajar com meu esposo para a região de Monte Verde. E eu estava bem cansada, foi um ano, estava sendo um ano puxado. Eu falei, acho que vai ser bom a gente ir para o meio da natureza para poder descansar um pouco, desconectar um pouco. E aí eu lembro que eu faço terapia, conversei com a minha terapeuta, falei assim, você tem uma dica para me ajudar a desconectar minha cabeça um pouco da mente e tudo? Ela falou assim, olha, contemple a natureza. Tire aí umas 2 horas para você simplesmente conectar, respirar, fazer exercícios de respiração e tudo mais. Ok, chegamos lá, descarregamos o carro e tal. Fomos conversar com a pessoa que cuidava do local onde estávamos hospedados. E aí a gente descobriu que tinha um lugar, um deck, que essa pessoa colocava comidinha para passarinhos. A comidinha do café da manhã, frutinhas, um pouquinho de semente, colocava água. E, e aí, de repente, começou a chegar passarinhos. Chegaram vários tipos de passarinhos. Passarinhos que eu só tinha visto em foto, passarinhos que nem sabia que existia, um mais lindo que o outro, um mais colorido que o outro. Bastou 15 minutos, meia hora, eu contemplando aqueles passarinhos livres na natureza, comendo ali, pertinho de mim, que a minha mente já realmente parou e se desconectou, e eu pude curtir bem os meus momentos em minha natureza. Ela realmente comenta também no próximo tópico sobre ela descreve, ela não fala isso, né? Mas ela descreve a cena de um piquenique. Ela fala fazer um passeio em meia natureza, levar comida, colocar, estender uma toalha, ou ter uma mesa, pode ser debaixo de uma árvore frondosa, pode ser também sob o céu mesmo, ao ar livre, e os filhos podem se sentir livres.
Eu acho muito bonitinho quando ela fala assim que os pais devem se tornar crianças como os seus filhos, voltar a brincar. É muito importante brincar. Teve um livro que eu li no começo desse ano, que é o Essencialismo, e o autor fala da importância de nós adultos brincarmos para achar soluções para problemas difíceis. Sabe aquele problema que você já não consegue mais resolver? O conselho dele tem várias etapas, né, para ajudar a resolver esses problemas, mas um dos conselhos dele é: pare um pouco e brinque. Brinque. Uma recreação é, pode ser você montar um quebra-cabeça, pode ser você jogar uma bolinha de gude, brincar de Lego. Brinque, porque a brincadeira ativa os dois lados do seu cérebro, tanto o lado que é responsável pela parte emocional, quanto pela parte racional. Ele vai juntar os dois e vai te ajudar a ter novas soluções. Então, brincar com as crianças, brincar sozinho também faz parte. Exercícios ao ar livre, também, mais uma vez, ela fala, né? E aí ela comenta assim, que a família podem retornar às suas ocupações com uma nova vida e novo ânimo para se dedicar ao seu trabalho com empenho e estarão mais bem preparados para resistir a doenças, principalmente a resistir à doença do estresse, da ansiedade, da depressão. Estar ao ar livre, brincar, se conectar com a natureza é muito importante. Tudo que Deus quer e requer de nós é que deixemos aquilo que não é para o nosso bem. Deus quer que nós aproveitemos a beleza da natureza, que nós relaxemos um pouco a mente para poder curtir as belezas. Gente, não é à toa que Deus fez os passarinhos tão coloridos, as flores cheias de cores, o céu azul, as árvores verdes, o mar. Gente, é para nosso deleite, para nossa recreação, faz parte da nossa recreação contemplar o belo. E Deus deseja que nós desfrutemos, que sejamos felizes diante das maravilhas da natureza que Ele mesmo fez para nós. Aí ela passa a falar das reuniões sociais, e aqui o interessante das reuniões sociais que eu achei nós precisamos fazer com que as nossas reuniões sociais sejam positivas, sejam boas, que o Espírito Santo queira estar entre nós. Que ninguém saia mal, ninguém fale mal de ninguém, que ninguém saia chateado por alguma palavra. Precisa ser um momento gostoso, agradável, que a gente fique feliz, que nos complete. Nós somos seres humanos e precisamos estar juntos. Isso faz parte do nosso fortalecimento, do nosso caráter, fortalecimento dos nossos vínculos com outras pessoas. O próprio Jesus era uma pessoa sociável. Ele reprovava, sim, em temperança, mas ele era essencialmente sociável e aceitava a hospitalidade de todas as classes sociais. Se fosse pobre, fosse publicano, fosse o mestre da lei, Jesus aceitava todos e estava em contato com todos. Ele encontrava prazer em cenas de felicidade inocente e aprovava com sua presença as reuniões sociais. Tanto é que o primeiro milagre de Jesus foi feito em um casamento, né? Cristo dominava a conversação à mesa e dava muitas lições preciosas. Não importasse onde ele estava, ele sempre guiava a conversação para que fosse uma conversação boa, para que fosse proveitosa, para que as pessoas saíssem de lá melhor. Mas isso ele conseguia porque, primeiro, ele atendia às necessidades das pessoas. Primeiro, ele acolhia a necessidade das pessoas, curava os doentes, cuidava deles. E então ele conseguia conquistar a confiança para então falar com as pessoas. Cristo ensinou seus discípulos a se comportarem quando em companhia de outras pessoas.
Cada palavra que ele proferia era para os seus ouvintes um cheiro de vida para a vida, e eles o ouviam com atenção, submissa, como se desejasse ouvir com um propósito. Eu acho interessante aqui essa questão de ser um cheiro de vida para a vida. Às vezes a gente está numa reunião social e tem algumas pessoas que tem aquele que gosta de ter atenção só para si, tem aquele que só reclama das coisas, tem aquele que gosta de fazer piadinha de tudo quanto é coisa. A gente precisa ter um equilíbrio. E o nosso maior exemplo era Jesus. Ele era um cheiro de vida para a vida. E quando a gente é assim, as pessoas vão nos ouvir com atenção. Nós seremos pessoas agradáveis de se estar perto. E por último, Ellen White comenta aqui da véspera de Ano Novo, quando ela chegou, né, em Healdsburg, no leste, e ela comenta aqui como é que estava preparada uma reunião da escola sabatina, que provavelmente era ali de final de ano, né? Ela comenta uma decoração. Então, às vezes é legal a gente fazer uma decoração para caracterizar, celebrar um momento especial, celebrar as datas importantes. Muita gente fala, mas isso é só questão comercial. Não tem problema ser questão comercial, contanto que nosso intuito seja uma celebração espiritual. A gente sabe que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, a gente sabe que Jesus não morreu em abril, março, né? Depende da época, ali na Páscoa. A gente sabe disso. Mas o importante não é apenas a data em si, mas é o que ela significa. E aí a pessoa até pergunta para ela assim, irmã White, o que você acha disso? Está em harmonia com a nossa fé? E ela fala, com a minha fé está, porque era um momento de celebração. E ela até coloca aqui, nessa ocasião nada foi dito ou feito que ferisse a consciência de alguém. Gente, nós precisamos celebrar. Eu amo festa. Eu gosto de celebrar, eu gosto de estar perto de pessoas agradáveis. Pessoas desagradáveis a gente fica pouco tempo e dá um jeito de ir embora. Mas é gostoso, é importante a gente ter esse momento de recreação também em grupo, em reuniões sociais. E por isso que estar na igreja, participar dos cultos da igreja, participar das comemorações da igreja, são momentos gostosos, deveriam ser gostosos e importantes para nós. Ajuda com a nossa comunhão pessoal, ajuda a nós relaxarmos um pouco, tirarmos um pouco o peso da ansiedade, compartilhar com os irmãos as nossas dificuldades, as nossas alegrias, os momentos felizes, os momentos que precisamos de um apoio também. E aqui, por fim, esse parágrafo eu quero ler por inteiro, porque ele é muito interessante. Atrair os jovens. Deus gostaria que cada lar e cada igreja exercesse um poder salvador para atrair as crianças dos sedutores prazeres do mundo e dos relacionamentos com aqueles cuja influência teria tendência corruptora. Temos que nos preocupar em salvar os jovens para Jesus. Se nós não oferecermos uma recreação, momentos gostosos, divertidos, que sejam proveitosos, que sejam saudáveis, que sejam edificantes para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, eles vão procurar isso em outro lugar. Nós precisamos oferecer uma contrapartida, oferecer momentos bons, recreações boas, para que as nossas crianças sejam atraídas, estarem entre nós, e sejam atraídas principalmente a amar Jesus. Jesus gostava de festa, Jesus gostava de estar entre as pessoas, Jesus gostava da recreação boa, da recreação positiva. E a gente não pode afastar as nossas crianças, os nossos adolescentes, sendo carrancudos, sendo chatos, não compreendendo que são crianças que estão aprendendo a conviver no meio de uma igreja.
Esses dias para trás, uma pessoa me mandou uma mensagem perguntando de uma música específica. Ela falou: tem algum problema essa música? Aí eu falei: que eu veja, não. Por quê? Ela: não, porque o ancião da minha igreja proibiu de tocar essa música na igreja. Aí eu fiquei pensando, gente, por quê? Por quê? Será que não precisaria conversar isso melhor? Qual é o problema? Dependendo do momento, dependendo da situação. E quem é esse ancião para legislar sobre toda uma igreja, sobre todo um grupo de pessoas, o que pode e o que não pode ser tocado? Não estou aqui pregando a descambação total, esculhambação total. Não, não é isso. Mas era uma música que, ao meu ver, não era ofensiva. E aí eu fico pensando, gente, às vezes a gente fica tão preso no. Como que eu posso dizer isso? Às vezes a gente fica tão preso nas proibições, nos não podes, que a gente esquece de aproveitar o que pode, o que deve. E a gente precisa cuidar muito para a gente não afastar as crianças e adolescentes com essas proibições que não têm fundamento bíblico, que não têm fundamento nas nossas doutrinas. Então a gente precisa sim orientar, cuidar. Tem músicas que são ditas cristãs que não deveriam ser colocadas em nosso meio, porque não nos eleva para Deus, com certeza. Mas a gente pode usar, em momentos específicos, músicas alegres, músicas felizes. Eu sei que a parte de música já foi, né, Edilza? Já foi esses dias para trás. Estou pegando a música aqui porque foi o exemplo que eu usei. A gente precisa usar de bons meios para atrair as crianças e os jovens para quererem estar entre nós. Que a igreja seja um lugar feliz, que a igreja seja um lugar agradável e, principalmente, que eles gostem de estar em comunhão conosco ali na igreja. Que Deus possa nos dar sabedoria para orientar, para saber o que pode, o que não, o que vai ser bom, o que vai me levar para mais perto de Jesus. Eu acho que essa é a pergunta-chave. Essa recreação, esse divertimento, esse jogo, vai me levar para mais perto de Jesus ou vai me afastar de Jesus? Toda vez que a gente fizer essa pergunta e a gente pedir a orientação do Espírito Santo, a gente vai ter a resposta. Às vezes, se você tiver na dúvida, a resposta que te trouxer paz é a resposta certa. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a ter essa sabedoria e buscar nos recriar sempre, seja adulto, seja criança, porque a gente precisa sim ter momentos de recreação, momentos de brincadeira, para nós termos uma mente mais tranquila, mais saudável e renovada. Por favor, Lidiane, encerra com a oração. Vamos fazer uma oração, então. Grandioso Pai que estás nos céus, muito obrigado porque o Senhor orientou Ellen White para deixar diretrizes, deixar orientações para nós. Nós estamos num mundo tão artificial que é tão fácil a gente se perder no meio desses montes de luzes, desses montes de divertimentos e brincadeiras, jogos que não são saudáveis para nós. Nós agradecemos porque o Senhor também deixou a natureza, que pode nos ajudar a ter momentos de recreação saudáveis. E queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, sabedoria para saber como, o que e quando podemos nos recriar, a melhor forma para nos recriar, para termos uma diversão saudável e também para orientar as nossas crianças, os nossos adolescentes, para que eles tenham também um momento de recreação saudável. Que nós possamos ter equilíbrio, não fazer nada em excesso, nada que venha nos prejudicar. Permaneça com cada pessoa que está aqui essa noite, para que elas possam receber
a orientação do seu Santo Espírito quando tiver dificuldade, quando tiver alguma necessidade. Também venha estar com os pedidos que estão no coração de cada um, para que o Senhor atenda conforme a tua vontade. Nos dê um bom restante de noite, um restante de semana bem agradável e feliz em tua companhia. É isso que eu peço e agradeço por seu filho amado Jesus. Amém.